Boa tarde para vocês de novo. Nosso objetivo hoje é conversar um pouco sobre a história da computação. Na semana que estamos, né, a gente vai começar esse tema com essa aula expositiva. Vocês vão realizar um estudo dirigido a respeito desse tema. Esse estudo ele vai ser disponibilizado para vocês pelo próprio Google Classroom. E basicamente o grande objetivo desse estudo dirigido vai ser vocês adquirirem conhecimento o suficiente a respeito desse tema para realizarem a pesquisa sobre a história da computação, que é uma das atividades avaliativas da nossa disciplina, que já está até disponível, a especificação da pesquisa já está disponível aí no Google Classroom para vocês. Ao estudo dirigido, na semana que vem, vocês vão receber as informações. Bom, então, o que a gente vai conversar aí sobre a história da computação? Como tudo, né, na vida, né, gente, como tudo na ciência, é muito importante a gente conhecer a respeito do nosso passado, exatamente para a gente projetar o nosso futuro. Isso serve para qualquer área. Com a computação não é diferente. Então eu vou tentar, por meio dessa unidade, apresentar para vocês um pouco de como que surgiram as coisas na computação, os porquês de determinadas decisões que foram tomadas, e eu acredito que isso vai enriquecer bastante a formação de vocês, de uma certa forma. Então essa nossa aula, ela é baseada em 4 tópicos principais. A gente vai conversar um pouco, primeiro, sobre a era pré-digital, ou seja, a era da computação, onde os computadores ainda eram mecânicos, né? Eram máquinas compostas por engrenagens, enfim. A gente vai ver um pouco sobre essa época da computação. Vamos estudar a respeito de vários personagens históricos da computação, pessoas que fizeram grandes descobertas e definiram vários paradigmas que são usados até hoje pela nossa área. Vamos ver um pouco também sobre a evolução do hardware, né, como que os computadores foram evoluindo, e um pouco também sobre a evolução das linguagens de programação, com uma menor intensidade do que os 3 tópicos iniciais. A respeito da era pré-digital, a gente vai partir desde do primeiro equipamento, né, que se tem conhecimento, que foi criado para fazer cálculos, que é o ábaco, e vamos aí explorar até os primeiros computadores digitais que surgiram lá, especialmente na época da Segunda Guerra Mundial, né? A computação tem uma interseção muito grande com esse período histórico da humanidade, da Segunda Guerra, porque a tecnologia durante esse período, se é que a gente pode tirar algo positivo, né, da Guerra Mundial, a tecnologia evoluiu muito rápido e a computação fez parte dessa evolução. A gente vai estudar um pouco a respeito desses aspectos. Muito bem. Imagino eu que o ábaco não seja nenhuma novidade para vocês. Esse tipo de instrumento, que eu coloquei várias figuras aí na apresentação, normalmente é utilizado nas escolas desde o ensino básico, para quando a criança está sendo alfabetizada, está começando a aprender a fazer contas, né? O ábaco acaba sendo um instrumento hoje em dia usado de forma lúdica para ensinar as crianças a fazer conta de somar e subtrair. Provavelmente vocês já devem ter visto um ábaco na frente de vocês, talvez já tenham até usado. Mas talvez nunca tenham parado para pensar que o ábaco, na verdade, é como se fosse o primeiro computador da história. A gente pode considerar o ábaco como se fosse o primeiro computador da história. Se a gente considerar que computador é uma máquina, né, que faz uma computação, né, computar números, né, o ábaco servia para isso, para fazer contas. Ele trabalhava de uma forma muito similar à ideia de contar nos dedos, mas ele diminuía um pouco a abstração desse processo, ajudando então na realização desse tipo de operação. O ábaco, pessoal, ele é datado aí por volta de 2500 antes de Cristo, né? Então é um equipamento aí que já tem lá os seus mais de 4.000 anos de existência. E, enfim,
foi aí onde basicamente tudo começou. Só para vocês terem uma ideia, depois vocês podem dar uma olhada nesse link aqui, ó, que eu vou deixar esse material disponível para vocês. Depois, se tiverem curiosidade, vocês podem dar uma olhada nesse link com calma, que ali tem uma demonstração de uso do ábaco, para quem nunca usou, para quem nunca viu. Esse link tem alguns exemplos de contas de subtração, soma, enfim, usando o ábaco. Mas ele representa os números por meio dessas esferas, né? Dessas miçangas, digamos assim, que ficam dispostas no meio desses fios paralelos. Então, para vocês terem uma ideia, essa figura aqui representa bem como que os números são representados em cada coluna do ábaco. Então, quando as arruelas, enfim, elas estão todas para baixo e a arruela superior está colada no topo, a gente tem o número 0 representado no ábaco. Quando nas esferas de baixo, né, a gente vai colando elas nesse topo aqui, ó, quantas a gente colar é uma unidade que subiu. Por exemplo, aqui eu subi uma, eu tô e aqui em cima continuei colado no topo, ó. Então estou representando 1, aqui eu estou representando 2, aqui eu estou representando 3, aqui eu estou representando 4. Essa arruela de cima, ela sozinha vale 5. Então, quando você cola ela nessa divisão, né, a gente tem um 5 adicionado naquele algarismo que a gente está querendo representar. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o número 5, porque as 4 de baixo não estão coladas, né, nessa divisória, e a de cima está. Então, 5. Agora, ó, colei o 5 e colei 1, então eu tenho 6. Colei o 5 e colei 2, aí eu tenho 7. Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 9. Essa é a ideia de representação de números, usando o ábaco. E aí, quando a gente tem várias colunas dessa daqui, ó, cada coluna representa algum tipo de número. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem unidade, dezena, centena, milhar e por aí vai. Então, o número que está sendo representado no ábaco nessa disposição que vocês estão vendo aqui, ó, é esse, ó, 6 bilhões 302 milhões 715 mil 408, usando a mesma ideia de representação que eu mostrei aqui para vocês. Ó. Então, só dando uma explicação geral a respeito da ideia do ábaco, mas saiba que é uma máquina de computar, manual, mas é uma máquina de computar. É daqui onde surgiu o computador, basicamente. É a ideia do ser humano querer facilitar a sua vida ao realizar operações matemáticas. Só que a gente evoluiu bastante desde então, né? Com o ábaco, basicamente, a gente consegue fazer operações de soma e subtração. Mas existem outros tipos de equipamentos, ainda bastante antigos, mas com a finalidade de computar também, ó, que conseguem fazer as outras operações básicas matemáticas, como, por exemplo, a multiplicação e a divisão. Provavelmente vocês já devem ter visto também esse tipo de equipamento, também é usado nas escolas, por engenheiros e tudo mais, que são as réguas de cálculo, né? Elas utilizam escalas logarítmicas para fazer contas de multiplicação e divisão. Esse é um equipamento super antigo também, ó. Ele é datado de 1622, criado aí por um matemático inglês, o William Alfred. Então, olha que interessante. Depois, se vocês quiserem ver isso funcionando também, vocês podem dar uma olhada nesse link que tem uma explicação de como usar uma régua de cálculo, caso vocês nunca tenham feito isso. Então, a computação vai evoluindo, né? Vocês vão ver que ela surge de pontos onde a gente nem para pensar que deram origem a um computador. Mas essas ideias vão sempre servindo como base para outras ideias. E aí a computação vai evoluindo. O Blaise Pascal, que era um matemático francês, né, que viveu aí entre os anos de 1623 e 1662, ele trabalhava em um escritório de contabilidade com o pai dele. E uma dos problemas que eles tinham, imagino que vocês devam ter percebido, quem trabalha no escritório de contabilidade precisa fazer muita conta. E o Blaise Pascal queria facilitar a vida dele, né? Isso lá em 1600 e alguma coisa, né, pessoal?
Então, o que o Blaise Pascal criou por volta dessa época? Ele criou a primeira calculadora mecânica do mundo. Então, diferentemente do ábaco e da régua de cálculo, a pascalina, ou la pascaline, né, se for ver aqui o nome dela em francês, né, foi, digamos que, o primeiro equipamento que automatizava, de alguma forma, a realização de operações matemáticas. Era um equipamento totalmente mecânico, composto por engrenagens, né? Ele era baseado em dois conjuntos de disco, né? Um para introdução de dados e o outro para armazenar os resultados. Basicamente, era possível fazer na Pascalina a conta de somar e conta de subtrair, o que para a época era um ganho absurdo, né? Qualquer tipo de automatização para quem faz tudo manual, já é uma grande vantagem. E o Blaise Pascal é um nome muito influente, né, na área da computação, inclusive ele foi homenageado nomeando uma linguagem de programação que é muito conhecida. Talvez vocês já devam ter ouvido falar da linguagem de programação Pascal. O Delphi, né, que é um ambiente de desenvolvimento que já foi muito usado aí na década passada, ele utilizava majoritariamente essa linguagem de programação. Coincidentemente, Pascal foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi na graduação. Eu aprendi a programar usando Pascal. Vocês aprendem a programar hoje em dia usando C++, e outras linguagens, né? Mas eu, por exemplo, aprendi usando Pascal, mas não confundo, tá? O Blaise Pascal, ele não inventou a linguagem Pascal. Pascal é muito recente comparado com a época em que o Blaise Pascal viveu, né? O nome da linguagem é simplesmente uma homenagem ao Blaise Pascal. E criou aí a primeira calculadora mecânica. E o trabalho dele, pessoal, foi muito aperfeiçoado por esse outro sujeito que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, um matemático e filósofo alemão chamado Gottfried Leibniz. Ele viveu aí, ele é praticamente contemporâneo, né, do Pascal. Ele nasceu, o Pascal ainda estava em vida, né, mas ele viveu mais do que o Pascal, viveu até 1716. E uma das grandes contribuições que o Leibniz fez foi aperfeiçoar a Pascalina. Né? 28 anos depois da criação dela pelo Blaise Pascal, o Leibniz introduziu mecanismos naquela calculadora mecânica que possibilitavam ela, além de somar e subtrair, fazer multiplicação e divisão. Então já era um equipamento mecânico que automatizava as 4 operações básicas matemáticas. Mas as contribuições do Leibniz, elas não pararam por aí. Com certeza vocês já ouviram falar de sistema numérico binário, né? Hoje em dia, tudo na computação é baseado em sistemas binários, representando valores falsos, como 0, né? E verdadeiro como 1, né? Então a gente consegue representar. O computador hoje em dia é todo baseado em operações binárias, mas foi exatamente o Leibniz, lá em 1703, que documentou e demonstrou pela primeira vez operações aritméticas utilizando esse sistema binário baseado em 0 e 1. Né? Na época, ele não era usado nessas máquinas que faziam computação. Como eu vou mostrar para vocês, o sistema binário ele veio começar a ser usado nos computadores muitos anos depois. Mas ele surgiu em 1700 e lá vai bolinha. Tem bastante tempo que esse tipo de sistema de representação aritmética existe. E as operações, elas podem ser facilmente implementadas nas portas lógicas, né, que é a base aí da microeletrônica hoje em dia, usando o sistema binário. Por isso que hoje em dia é tão utilizado, né, basicamente só é utilizado o sistema binário em computadores, seja eles quais forem, desde das calculadoras mais simples que a gente usa aí no dia a dia, até o computador que vocês estão usando aí para assistir essa aula. E isso começou lá, com o Leibniz. O Charles Babbage, conhecido aí como o pai do computador, né,
Esse cara aqui, ele era um visionário para a época dele. Não que as contribuições dos personagens históricos que eu mostrei anteriormente fossem pequenas, mas o Charles Babbage, né, que viveu aí entre 1791 e 1871, ele era um matemático e engenheiro inglês, e ele basicamente projetou o primeiro computador automático e adaptável da história. O que é um computador automático e adaptável? Quando a gente fala em computador adaptável, é uma máquina que consegue ser usado para várias finalidades. Os nossos computadores, hoje em dia, eles são adaptáveis. Eu consigo usar o meu computador para dar essa aula, eu consigo usar o meu computador para digitar um texto, eu consigo usar o meu computador para assistir um filme, para jogar um jogo. Então, concorda comigo que os computadores, hoje em dia, são máquinas que, além de fazerem computações automáticas, elas servem para múltiplas finalidades? Mas até então, as máquinas de computação elas não eram adaptáveis, elas serviam para finalidades muito específicas. Em 1822, o Babbage apresentou para a Sociedade Real de Astronomia, lá da Grã-Bretanha, a máquina diferencial. A máquina diferencial do Babbage era toda mecânica também, e ela possibilitava o cálculo de polinômios. Ou seja, antes a gente fazia as 4 operações básicas matemáticas, uma por vez. Agora já era possível calcular expressões, né? E foi a primeira tentativa de computação automática e adaptável, como eu falei. E esse trabalho do Babbage, ele ainda foi aperfeiçoado 15 anos depois, quando ele projetou a máquina analítica, que ela era ainda mais geral e adaptável do que a máquina diferencial, que foi o primeiro projeto dele de computação. Era um computador mecânico, basicamente, só que olha que interessante, lá nessa época, essa máquina analítica do Babbage, ela já possuía as ideias de ter uma unidade de controle de memória, ela tinha unidade aritmética, ela conseguia processar condicionais, né? Ou seja, conseguia fazer testes comparativos, né? Se uma coisa é igual a outra, uma coisa é maior do que a outra. Os ifs e elses que a gente faz na programação toda hora, nessa época, essa máquina já permitia esse tipo de operação. Laço de repetição, hoje a gente faz o while, for, né? Essa máquina já possuía esse tipo de dispositivo. Dispositivo de entrada e dispositivo de saída, né? Então você tinha como entrar com dados nessa máquina e ela também saía com dados para você de uma forma mais fácil de entender. Enfim, ele é considerado um dos pais do computador moderno, porque lá nos primórdios ele projetou ideias que são utilizadas até hoje, só que sendo aplicadas de forma completamente diferente, né? Mas a concepção veio por aqui. Então, o trabalho do Babbage ele é muito relevante aí na história da computação. Vocês imaginavam que as ideias dos computadores datavam de tanto tempo atrás assim, pessoal? Eu acredito que não, né? Provavelmente vocês imaginavam que computação era um negócio assim muito mais recente, né? Então saibam que desde a época aí dos nossos tataravós, provavelmente, ou mais, já tinha gente aí projetando ideias que culminaram nos computadores modernos de hoje em dia. A Ada Lovelace, ela trabalhou junto com o Babbage. Ela é considerada a primeira programadora de computador da história. Que até então, eu não estou falando de programação de computador com vocês, eu estou falando de criação de computadores, de máquinas. Mas como é que a gente programa essas máquinas para fazer alguma coisa? A Ada é considerada a primeira programadora da história. E quando eu falo a primeira programadora da história, não é porque ela foi a primeira mulher a programar, não. Ela é considerada a primeira pessoa que programou um computador na história. Então, existe, às vezes, um certo preconceito, né, na área de exatas. O pessoal brinca, fala que é uma área muito composta por homens e tem poucas mulheres. Mas vejam só que interessante. A primeira programação de um computador na história veio de uma mulher. Então, não tem diferença. Todo mundo tem as mesmas
condições, as mesmas capacidades aí de criação. E a Ada, um fato interessante aqui, ela era uma matemática, escritora inglesa, ela era filha do Lord Byron. Talvez vocês se lembrem desse nome pelas aulas de literatura do ensino médio, pessoal. O Lord Byron, ele foi uma figura muito influente do período histórico do romantismo, que a gente estuda lá em literatura. E ela era filha dele. Então, não sei se vocês vão se lembrar dos estudos de literatura aí a respeito de Lord Byron, mas a Ada era filha dele. E ela trabalhou junto com o Babbage no projeto de construção da máquina analítica, que é a segunda máquina que o Babbage concebeu, digamos assim. E basicamente ela compreendeu todo o funcionamento dessa máquina e escreveu os melhores relatos que existem até hoje a respeito do trabalho que o Babbage fez. E nessas anotações ela escreveu um algoritmo para a máquina analítica, por isso que ela é considerada a primeira programadora da história. E como algumas figuras famosas aí, né, da história da computação, ela também foi homenageada, dando nome a uma linguagem de programação. Existe uma linguagem de programação que se chama Ada, o nome foi dado em homenagem a Ada Lovelace, mas, novamente, da mesma forma como eu falei com a linguagem Pascal, a linguagem Ada não foi criada pela Ada, né? Ela é muito mais nova do que a existência aí dessa personagem histórica. É simplesmente uma homenagem. O George Boole, outro matemático também, vocês devem estar observando que quase todo mundo que eu estou mostrando aqui são matemáticos ou físicos, né? Não é coincidência, a computação surgiu pelos matemáticos. A área da computação surgiu pelos matemáticos e surgiu também pelos físicos, mas mais pelos matemáticos. Então, não coincidentemente, a gente precisa de ter uma base matemática muito forte para trabalhar com computação. Por isso vocês têm tantas disciplinas de cálculo, álgebra e por aí vai, porque a base teórica da computação muito se passa pelos conhecimentos matemáticos. Para vocês terem uma ideia, o curso de ciência da computação que vocês fazem aqui na UFV, que tem lá os seus 30 e poucos anos já, quando ele foi criado dentro do departamento de matemática da UFV. Não existia departamento de computação, departamento de informática. Isso é uma regra, basicamente em todo o mundo, né? A computação surgiu pelos matemáticos. E esses personagens históricos estão demonstrando isso de forma bem clara para vocês. Então veja só, o George Boole, ele viveu aí entre 1815 e 1864, e basicamente a principal contribuição do George Boole é o estabelecimento da famigerada álgebra booleana. É booleano por conta do Boole, né, que é o criador desse princípio lógico. A lógica booleana, pessoal, basicamente ela presume aí, né, que variáveis assumam valores verdadeiro ou falso, 0, 1, ou seja, valores binários, e a gente consegue fazer expressões matemáticas utilizando essas variáveis. Então você consegue fazer expressões comparativas, né, de igualdade, expressões de maior, menor, negação, lógica, and, or, questões que com certeza vocês já estão vendo aí na disciplina de programação 1. Quem está fazendo a disciplina de programação 1 já está lidando com lógica booleana o tempo inteiro, né? Quando você faz um if, né, sempre o resultado do if é verdadeiro ou falso. Por quê? O que tem dentro daquele if? Uma expressão booleana. Não é isso? Você faz um while, a mesma coisa. Vai dar verdadeiro ou falso. O que tem dentro daquele while? Uma expressão booleana. Então, quem propôs esse princípio lógico foi o George Boole há muitos anos atrás. E, antigamente, né, as máquinas, no início aí do século XIX, elas não usavam a lógica booleana, né, ou base binária, para a representação dos seus cálculos. Elas eram baseadas, sim, na base decimal. Os números eram representados aí de forma como são mais fáceis de serem compreendidos por humanos, né?
entre 0 e 9. E com o tempo, né, foram encontradas dificuldades para implementar os dígitos decimais em componentes eletrônicos, porque pequenos ruídos causavam erros consideráveis de cálculo. Então imagina, coisa simples como representar um número real, né, em um computador, né, 10,7, 10,8. Isso era complicado de ser representado com uma base decimal nessas máquinas, geravam erros de cálculo. A partir da aplicação da lógica booleana, né, da base binária, isso praticamente deixou de acontecer. Então, passou-se a se usar álgebra booleana no século XX em diante para a criação de todas essas máquinas que eu já mostrei e ainda vou mostrar para vocês. Muito se passou pela grande contribuição desse matemático britânico. Agora, mais uma figura emblemática para a gente falar aqui é o Joseph Mary Jacquard. O Jacquard, ele era um tecelão francês, comerciante. Olha que interessante, ele não tinha formação matemática, física, nada disso. Era basicamente um curioso, era um tecelão, trabalhava com tecido lá na França. E lá em 1801, em plena Revolução Industrial, ele inventou um tear mecânico controlado por cartões perfurados. Aqui tem até uma imagem que tenta representar isso para vocês, ó. A gente tem vários cartões aqui com furinhos, né, representados nesse cartão, e a máquina do Jacquard, ela conseguia ler os padrões desses furos nesses cartões, e dependendo do padrão desses furos, ela produzia tecidos com desenhos específicos, de forma automatizada. Então veja só, pessoal, esses cartões perfurados, eles eram como se fossem o software dessa máquina. Dependendo do cartão que você colocasse para a máquina ler, ela tecia um tecido com um desenho diferente. Você repetia o cartão, ela repetia o desenho. Trocava o cartão, ela fazia outro desenho. Então, basicamente, foi uma das primeiras máquinas programáveis da história. Um negócio muito interessante. E o que é mais interessante ainda é que essa invenção quase levou ele à morte. Por que essa invenção quase levou ele à morte? Existe esse dilema ético até hoje, né? Às vezes a gente escuta falando a evolução da computação passa a automatizar tarefas que passam a não necessitar mais de humanos para executá-las e o computador gera desemprego. Vocês já devem ter visto esse tipo de afirmação, né? A máquina substituindo o homem. É exatamente por isso que ele quase morreu. As pessoas tinham medo que esse tear que ele desenvolveu fizessem elas perder o emprego. E, enfim, lá naquela época, né, muitos anos atrás, a maneira como a sociedade lidava com esse tipo de coisa era completamente diferente, e ele quase foi morto por conta dessa invenção. Em poucos anos, cerca de 11 mil teares desse tipo já estavam operando na França. Era basicamente um computador que produzia tecidos, utilizando padrões programáveis. Então, computação sendo visualizada aí de várias formas ao longo da história. Esse sujeito aqui é o cara. Vocês vão estudar bastante sobre ele no estudo dirigido que vocês vão começar a fazer na semana que vem. Inclusive, um dos componentes do estudo dirigido que vocês vão fazer é assistir um documentário sobre o Alan Turing, contando a história de vida dele. Eu vou resumir um pouco para vocês aqui, até porque a gente poderia facilmente passar a aula falando aqui sobre o Alan Turing. Ele é considerado aqui o pai da computação. Observem que, diferentemente do Babbage, que eu falei que é considerado um dos pais do computador, o Babbage é considerado um dos pais da máquina, né? Da concepção da máquina. Quando a gente fala de computação, computação é o que a gente consegue fazer com um computador, concorda comigo? Então, os estudos do Alan Turing foram exatamente focados nesse aspecto. Qual é o limite de um computador?
O que eu consigo fazer com um computador? E dentro disso, o Alan Turing criou muitas coisas que a gente usa até hoje. Ele é britânico, viveu aí entre 1912 e 1954, então já é uma figura mais recente, comparado com as outras que eu falei para vocês. Ele é matemático por formação, mas ele era um extremo curioso, atuou em várias áreas do conhecimento, e o interesse dele por ciência começou logo que ele aprendeu a ler e escrever. O cara era um gênio. Então, quando ele concluiu o mestrado dele na área de matemática, em 1935, o Turing, ele se enveredou, ou seja, ele direcionou seus estudos para a área da computação, porque ele tinha essa inquietação de investigar o que efetivamente um computador poderia fazer. E dentre as várias teorias que o Turing formulou, uma das mais conhecidas é a Turing Universal Machine, que ele propôs em 1936, um ano depois dele terminar o seu mestrado. Basicamente, o que é a máquina universal de Turing, né? Ou a máquina abstrata de Turing? Na literatura vocês vão encontrar de várias formas. Basicamente, a Turing Universal Machine não é uma máquina de verdade, não é uma máquina física que você pega e usa, tá? Ela é um modelo abstrato de um computador. É uma ideia que representa todos os aspectos lógicos que um computador moderno possui, inclusive os atuais. Então, um computador possui memória, um computador possui diversos estados e transições entre eles. Qualquer computador digital moderno pode ser modelado numa Turing Machine, porque esse modelo abstrato, ele descreve basicamente o que um computador pode fazer. No documentário que vocês vão assistir, né, e na literatura que eu vou deixar disponível para vocês consumirem no estudo dirigido, vocês vão ter a possibilidade de entender um pouco melhor esse conceito. Por enquanto, basta vocês saberem que é um modelo abstrato onde qualquer computador moderno, né, digital, pode ser modelado dentro dessa representação abstrata que o Turing formalizou, né? Mas além dessa formalização do comportamento de uma máquina, do comportamento de um computador, o Turing, ele foi a primeira pessoa na história a formalizar o conceito de algoritmo, né? Ele teve um papel muito importante no aspecto de programação de computadores também, e no surgimento das primeiras linguagens de programação moderna. Além disso, ele foi um dos pioneiros em inteligência artificial. Eu vou falar sobre isso para vocês daqui a pouco. Uma das primeiras pessoas a considerar que o computador poderia eventualmente pensar, né, e tomar decisões foi o Alan Turing. E ele tem trabalhos nesse aspecto também, né? E inteligência artificial é uma das áreas mais quentes da computação hoje em dia, uma das áreas que são mais estratégicas, né? O país que não está investindo em inteligência artificial, ele vai ficar para trás. Isso começou lá com Alan Turing. Mas uma representação bem emblemática da vida do Turing aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, cara. No documentário isso vai ser muito bem ilustrado. E um dos objetivos do trabalho do Turing no serviço de espionagem britânico era de quebrar o código de comunicação dos alemães. Porque o que acontece? Vocês estão vendo essa máquina que eu estou mostrando aqui do lado para vocês? Essa máquina, ela se chama Enigma. Lá na Segunda Guerra Mundial, os alemães, eles se comunicavam via telégrafo, basicamente, e via rádio. Não existia internet naquela época, naturalmente. Mas, enfim, essas informações de estratégias de guerra, imagina só, você tem um general em um bunker que está mandando comandos para um esquadrão que está lá em outro país, está lá no outro lado do mundo fazer um ataque. Como que isso era feito? Isso era feito, né, via sinal de rádio, usando telégrafo. Mas a Alemanha, ela tinha uma preocupação muito grande em criptografar essa comunicação para que ela não fosse interceptada pelos britânicos e, com isso, os britânicos tivessem alguma vantagem estratégica
para evitar que eles fossem atacados de alguma forma, se eles conhecessem a informação com antecedência. Então, a Enigma, que é essa máquina que vocês estão vendo aqui, ó, era uma máquina que basicamente criptografava a comunicação via rádio e telégrafo dos alemães durante a guerra, para evitar que essa comunicação fosse de conhecimento dos seus adversários. O Turing começou a trabalhar no serviço de espionagem britânico, basicamente para entender o padrão da Enigma e conseguir descriptografar essas mensagens para que os britânicos tivessem vantagem estratégica na guerra e evitar que alguns ataques acontecessem e tudo mais. No documentário vocês vão ver isso de forma bem clara. O Turing ele foi muito bem sucedido nesse trabalho. Então, muito do que se fala de criptografia hoje em dia também passa pelo trabalho de Alan Turing. E o interessante é que ele precisou entrar em alguns dilemas éticos. Por exemplo, contando aqui para vocês alguns aspectos históricos. Uma vez que eles conseguiram interceptar as comunicações criptografadas pela Enigma e quebrar essa codificação por meio das computações que eles fizeram, para que isso não ficasse muito claro para os alemães, né, que todas as mensagens deles estavam sendo interceptadas pelos britânicos, os britânicos eles precisavam deixar que determinados ataques planejados pelos alemães obtivessem sucesso. Porque se a partir de um determinado momento todo ataque alemão falhasse, ia ficar muito claro para os alemães que os britânicos estavam sabendo tudo que eles estavam planejando com antecedência e eles provavelmente iriam buscar uma outra forma de criptografar essas mensagens. Concorda comigo? Só que o Turing, ele entrou num dilema onde ele basicamente escolhia quem que ia viver e quem que ia morrer, porque ele sabia todos os ataques que iriam acontecer. Só que ele tinha que evitar alguns e deixar que outros acontecessem. E os que acontecessem iam matar pessoas. Imagina você trabalhando numa posição dessa, pessoal. Que coisa terrível. A gente escolher quem vive e quem morre. Esse gênio aí precisou passar por esse tipo de situação. Falando um pouquinho sobre as contribuições do Turing a respeito de inteligência artificial, lá em 1950, né, próximo aí da morte do Turing, ele morreu em 54, o Turing ele propôs o que é conhecido como teste de Turing. Isso é utilizado até hoje. O que era o teste de Turing? Tá? Basicamente, a intenção aqui desse teste era descobrir se a gente podia atribuir a uma máquina, ou seja, a um computador, uma noção de inteligência, se um computador conseguia pensar. E para a gente saber se um computador conseguia pensar, a ideia é que um computador tentasse se passar por uma pessoa. O teste de Turing, então, funciona da seguinte forma. Ele tem um juiz humano conversando em linguagem natural, ou seja, inglês, português, espanhol, qualquer linguagem natural, né? Via texto, via teclado, com um outro humano e um computador. Esse juiz, ele está conversando via texto, usando linguagem natural com um humano e um computador, mas eles estão separados por uma barreira, igual vocês estão vendo aqui, ó. Então, a princípio, o juiz, que é esse sujeito aqui, ó, o C, nessa ilustração, ele não sabe quem é o humano e quem é o computador. Ele vai conversando com eles. Se o juiz não for capaz de distinguir com segurança quem é o humano e quem é o computador após um determinado tempo de interação entre eles, é considerado então que a máquina passou no teste de Turing. Ou seja, a máquina conseguiu imitar um humano. Até pouquíssimo tempo atrás, nenhum computador tinha passado no teste de Turing. Eu estou falando da especificação do teste de Turing para vocês de uma forma muito resumida, só para vocês terem uma noção da ideia, tá? Até hoje, as poucas máquinas que passaram no teste de Turing, existem divergências aí na história. No estudo dirigido que vocês vão fazer, isso vai ficar mais claro também. Mas só para contextualizar, existe um filme recente a respeito da vida do Alan Turing, que se chama O Jogo da Imitação. Até pouco tempo esse filme não é o documentário que vocês vão usar no estudo dirigido, mas quem tiver curiosidade de
se aprofundar um pouco mais sobre a vida do Turing e quiser assistir esse filme, eu recomendo muito. Até pouco tempo tinha ele no Netflix, eu não sei se ele está lá ainda, mas saibam que o nome desse filme se dá por conta da ideia do teste de Turing. Ele propôs esse teste num artigo lá em 1950, que é o Computing Machinery and Intelligence. Aqui ele propôs os primórdios da inteligência artificial. Só para vocês verem uma ilustração clara aí do tamanho da ignorância da nossa sociedade, o Turing, ele morreu em 54 por envenenamento. Mas existe uma divergência grande na história aí, a respeito do porquê que ele morreu envenenado. A teoria mais provável é que ele se suicidou. Por que que o Alan Turing acabou se submetendo a isso, né, nessa época, mesmo um gênio tão bem sucedido? O Alan Turing, ele era homossexual, e nessa época, na Inglaterra, ser homossexual era um crime. Olha que absurdo. E ele, por muito tempo, omitiu, né, a homossexualidade dele, até que ele foi descoberto de alguma forma. E uma vez que ele foi descoberto, ele passou por um processo de castração química, uma coisa absurda da gente se pensar, uma verdadeira tortura. E isso mexeu muito com a cabeça dele, desde então. Pouco tempo depois, ele apareceu morto no seu quarto, com uma maçã na cabeceira da sua cama, envenenada, e tinha uma mordida. Enfim, acredita-se que tenha sido um suicídio, fruto aí da ignorância da nossa sociedade, né, que até hoje, né, em alguns aspectos, comete esse tipo de erro. Enfim, um gênio que fica aí para vocês estudarem um pouco mais. Bom, passado, pessoal, essa parte que eu apresentei para vocês, grandes nomes aí influentes da personagens históricos, né, da computação, a gente vai começar a falar um pouco agora sobre a evolução do hardware. E a evolução do hardware na computação, ela se passa principalmente por 4 gerações de computadores, que a gente vai começar a detalhar a partir desse ponto. A primeira geração de computadores, que são os computadores da época lá da Segunda Guerra Mundial mesmo, são os computadores baseados em válvulas eletrônicas. Eles são os computadores que foram criados aí entre, né, o início da década de 40 e o início da década de 50. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os computadores de segunda geração, que são os computadores baseados em transistores, e basicamente isso pega aí o início da década de 50 e o início da década de 60. Nessa segunda geração, inclusive, os computadores passaram a não ter mais aquelas trocas de cabos que a gente vê muito em filme, né? Pessoas operando computadores antigamente. Eu vou mostrar as imagens daqui a pouco. Então você tem lá a pessoa usando um computador. Para usar um computador, ela tirava um cabo daqui, colocava lá. Tirava o outro daqui e colocava lá. Tirava o outro daqui e colocava lá. Basicamente, a pessoa estava programando o computador em tempo real, né? Então, a partir da segunda geração, essa troca de cabos ela foi substituída por circuitos impressos, que é muito parecido com a ideia dos chips que a gente tem hoje em dia. Na terceira geração de computadores, a gente passou a ter os circuitos integrados. Basicamente, um circuito integrado é uma grande quantidade de transistores, né, dispostas num pequeno chip. Então, você tem uma concentração de poder computacional maior em menor espaço, por isso até que os computadores diminuíram bastante de tamanho. E aí a gente vai pegar computadores, né, do início da década de 60 até o início da década de 70. E a quarta geração, que é a geração mais mais longínqua, né, que basicamente pega o início da década de 70 até os dias atuais. A gente pode considerar que nós estamos na quarta geração de computadores até hoje. E ela é baseada na otimização das tecnologias anteriores, no entanto, ganhando grande poder computacional. Então, processamentos na ordem aí de 1 bilionésimo de segundo, máquinas muito mais rápidas do que eram antes. Detalhando um pouquinho mais para vocês essas gerações, né? A primeira geração, como eu falei, ela é baseada em válvulas. Válvula, como eu vou mostrar daqui a pouco, são componentes eletrônicos muito grandes. Uma válvula é quase do tamanho de uma mão, né? Então você imagina só um computador que tem dentro dele
até cerca de 18 mil válvulas. Eles eram computadores gigantescos, computadores que ocupavam vários andares aí de um prédio, computadores que às vezes ocupavam 3 andares de um prédio, tipo o ENIAC. Então é algo completamente impensável para os dias de hoje, mas a gente tem vários computadores dessa época. São os computadores da época da Segunda Guerra Mundial. O ABC, que vocês vão estudar, inclusive no estudo dirigido, tem um documentário que vocês vão assistir também, que é sobre a história do ABC, que é o primeiro computador digital da história. Então vocês vão ver, é um documentário interessante que fala sobre o ABC e o ENIAC. Tem outros, ó, que são dessa geração. EDIVAC, UNIVAC, IBM 701, enfim. Eles são verdadeiros dinossauros, né? Eram computadores que ocupavam muito espaço e que esquentavam demais, né? E naturalmente consumiam muita energia. Eles não tinham um dispositivo de armazenamento. Então, vamos supor, você começou a fazer uma operação naquele computador. Se por um acaso acabou a energia, você vai ter que começar aquela computação toda do zero de novo, porque você não tinha como salvar informações nesses computadores. Então, a computação ela só existia enquanto a máquina estava ligada. Para vocês terem uma noção do tamanho de uma válvula, eu coloquei algumas imagens aqui para vocês terem uma ideia. Aqui dá para ver bem, ó, a mão de uma pessoa segurando uma válvula. Então, basicamente do tamanho de uma mão. Comparando aqui várias válvulas, né? Provavelmente não é da época de vocês, pessoal. Os computadores valvulados, sem dúvida, não é da época de vocês, também não é da minha. Mas quando eu era criança, as TVs a tubo que a gente usava, com certeza vocês usaram televisão de tubo, tá? Porque eu sei que vocês também não são tão jovens assim, vocês não são da época em que as televisões eram LCD, plasma, LED, etc. Com certeza vocês usaram TV de tubo quando criança, talvez usem até hoje, né? Mas as TVs de tubo mais antigas, né, não as TVs de tubo mais modernas, elas eram baseadas em válvula. Eu me lembro de assistir TV na casa da minha avó, era uma TV de tubo baseada em válvula. Qual que era a característica dessa TV de tubo? Quando você ligava ela demorava um pouco para dar imagem, demorava mesmo, porque a válvula precisava de esquentar. Então não era imediato, você ligou, tá usando. E ao mesmo tempo, se aquela televisão ficasse ligada por muito tempo, ela esquentava demais a ponto de repente estragar, né? Os antigos tinham muito essa visão. Eu lembro o meu primeiro videogame, pessoal. O Master System 3 que eu jogava na TV de tubo lá da minha avó. A minha avó ficava falando: não usa esse negócio na televisão não, porque vai estragar. Dentro do conhecimento empírico da minha avó, tinha até algum sentido. Porque quando você joga videogame, normalmente você fica com a TV muito tempo ligada. Uma TV de tubo muito tempo ligada, ela podia queimar mesmo, porque era baseada em válvula. Válvula é um negócio muito frágil, tá? Imagina um equipamento que tem 18 mil válvulas e se uma queimar, o equipamento inteiro para de funcionar. Eram assim esses computadores, só para vocês terem uma noção de como a coisa funcionava. A segunda geração de computadores, que vem aí do início da década de 50 até o início da década de 60, ela já não usava mais válvula. Era baseado principalmente em transistores, tá? Transistor, para quem tem um pouco de conhecimento de microeletrônica, sabe bem o que significa um transistor. Para quem não sabe, basicamente, basta vocês entenderem que os transistores, eles funcionam como interruptores ou amplificadores de sinais elétricos. Então, quando chega, né, um sinal, né, elétrico num transistor, ele pode passar ele para frente ou não, ou seja, interromper ou não interromper. Concorda comigo que isso pode representar uma operação binária, verdadeiro ou falso? Então, os transistores, eles trabalhavam dessa forma. Isso foi uma verdadeira revolução aí na década de 60, porque como vocês vão ver na imagem que eu vou mostrar daqui a pouquinho, um transistor, ele é infinitamente menor do que uma válvula. Então você conseguia colocar uma quantidade muito maior de poder computacional em um menor espaço. Então as máquinas começaram a diminuir de tamanho e se tornarem mais acessíveis, né? Quem tinha 3 andares disponíveis para colocar um ENIAC? Praticamente ninguém. Mas agora uma máquina que tem um tamanho, vamos supor, próximo ao tamanho de uma geladeira, né? Poxa, já é um negócio mais
acessível, digamos assim. Um exemplo aí é o IBM 1401, que eu estou até mostrando uma foto dele aqui do lado para vocês. Ó. E durante essa segunda geração de computadores, começaram a surgir algumas linguagens de programação de alto nível que foram amplamente utilizadas. Então aqui a gente tem o Fortran, a gente tem o COBOL, a gente tem o BASIC, né, que surgiram durante esse período histórico da segunda geração de computadores. Mas que fique claro que essas não são as primeiras linguagens de programação. O Fortran não é a primeira linguagem de programação da história. Ele é a primeira linguagem imperativa que foi amplamente utilizada na história, mas não é a primeira linguagem de programação de alto nível, não. Depois do estudo dirigido, vocês vão aprender qual que é a primeira linguagem de programação da história. Olha lá, para vocês terem uma noção do tamanho de um transistor. Ah lá, tem uma reguinha aqui do lado, ó. Tem transistor que tem, vamos supor, 1,5 centímetros, tipo esse cara aqui, ó. Não dá nem para comparar com uma válvula que você enche a mão para segurar. Concorda comigo? Então você consegue, num menor espaço, maior quantidade de poder computacional. Só encher aquilo de transistor. Você vai ter um computador mais potente. Na terceira geração de computadores, o que a gente passou a ter aqui? Os circuitos integrados. Um circuito integrado nada mais é do que um chip pequeno que tem um grande número de transistores dentro dele. Então, não chega a ser uma nova tecnologia, né? Ainda é baseado em transistor. Só que transistores de menor tamanho e trabalhando de forma conjunta também. Um chip integrado. Então, as máquinas reduziram ainda mais de tamanho e ficaram ainda mais potentes. Como vocês podem ver, nos primórdios, os computadores evoluíam de forma ainda mais rápida do que nos dias atuais. Hoje, pra vocês terem uma ideia, o meu notebook ele tem 10 anos, eu acho. É uma máquina, tem praticamente 10 anos. E é uma máquina ainda relevante. É um i7, quase 10 anos, ela tem 9 anos. Aqui, 9 anos era uma geração de computadores. Uma máquina deixava de ter 3 andares e passava a ter o tamanho de uma geladeira. Estão conseguindo ver a diferença na velocidade da evolução da computação nessa época? Era tudo muito rápido, então a computação foi se tornando acessível de forma muito acelerada. Aqui alguns exemplos de máquina, o IBM 360, o IBM 370, aqui uma delas para vocês terem uma noção. Concorda comigo que uma máquina dessa, ela era uma máquina que cabia dentro de um escritório de contabilidade, por exemplo? Tranquilamente, caberia dentro de uma sala simples. É uma máquina grande, não dá para comparar com as máquinas que a gente tem hoje, claro, mas cabe dentro de um cômodo. Então, nessa época, os computadores passaram a ser utilizados muito no âmbito comercial e empresarial. Antes, os computadores eles tinham uma finalidade muito mais acadêmica, científica ou até mesmo militar, sendo utilizado, né, para guerra, para cálculos balísticos, né, para bombardeio e tudo mais. Quando os primeiros computadores foram criados, tipo o ENIAC, tipo o ABC, o grande objetivo desses computadores durante a Segunda Guerra Mundial era, por exemplo, definir como que você ia bombardear determinado lugar. Imagina só, eu estou lá na Alemanha, eu quero bombardear a Inglaterra. Então, poxa, qual que vai ser a inclinação que eu tenho que colocar o meu canhão? Por que eu tenho que definir isso? Poxa, porque dependendo da inclinação, né, isso vai modificar a parábola que o meu projétil vai fazer, concorda comigo? Então, se eu inclino demais, né, aquela bala ela vai subir muito, mas como tem a força da gravidade, ela vai cair em algum momento e a parábola ela vai ser muito alta, mas ela vai ser menos larga, não é? Você conseguiria um projétil que sobe muito, mas percorre uma distância curta do ponto de vista horizontal, né? Ele iria muito na vertical, pouco na horizontal. Se você diminui muito também a inclinação, de repente ele nem conseguiria subir o suficiente para cair. Enfim, qual que é a inclinação perfeita para o projeto percorrer o maior caminho
e cair exatamente em cima do lugar que eu quero bombardear. Tem muitas variáveis para serem computadas aí, né? Tem o próprio efeito da gravidade, tem questões atmosféricas, condições do vento, a velocidade do projétil, o peso do projétil. Para eu fazer esse tipo de cálculo, era usado um computador. Eles surgiram para esse tipo de coisa complexa, para a época, né? Que hoje pode ser feito, né, por um smartphone com as mãos nas costas, tranquilamente. Mas, ó, essas máquinas foram ficando mais populares. Elas eram baseadas, então, nesses chips integrados que eu estou mostrando para vocês. Esse chip que com certeza vocês já viram. Se você abrir qualquer equipamento eletrônico, você vai ver esse tipo de microchip. Dentro desse tipo de microchip, você tem, na verdade, uma série de transistores. A quarta geração, que é a geração que estamos atualmente, mas que surgiu lá no início da década de 70, foi onde os computadores passaram a utilizar processadores modernos. Os processadores modernos, que a gente, né, antigamente era lá Pentium, né, 486, hoje a gente tem i7, i5, i9, né, os computadores também da AMD, Ryzen e por aí vai, né. Os processadores modernos, eles são nada mais, nada menos do que circuitos integrados em maior escala. Então, novamente, você consegue diminuir muito os componentes eletrônicos e concentrá-los no menor espaço, ganhando grande poder computacional num equipamento cada vez menor. Bom, então, no final lá da década de 80, esses computadores começaram a ter esse tipo de computamento. Os computadores atuais, incluindo aí os smartphones, os notebooks e tal, eles seguem a mesma premissa, eles são baseados em microprocessadores. Nessa época também surgiram muitos avanços a respeito de telecomunicação, tá? A gente teve aí nessa geração o estabelecimento da comunicação via celular, né, que foi uma grande revolução na comunicação da nossa sociedade. As ideias mais evoluídas a nível de inteligência artificial surgiram nesse período histórico. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas as ideias de inteligência artificial não surgiram com Alan Turing? Lá no trabalho dele de 1950, que você mostrou agora há pouco, sim, ali foi o pontapé inicial. Mas ele estava tão à frente do tempo dele que as pesquisas mais avançadas a respeito desse tema só vieram a começar a aquecer cerca de 2 ou 3 décadas depois. Então, para vocês terem uma noção do quanto aquele cara estava na frente do tempo dele. Só que na quarta geração de computadores que isso virou de fato uma realidade. E muita coisa surgiu na quarta geração, nanotecnologia, biometria, enfim, vários avanços que a gente poderia citar. E o interessante dessa quarta geração de computadores é que muita coisa que antes era visto com muita frequência em filmes ou seriados de ficção científica passaram a se tornar realidade na quarta geração de computadores. A gente tinha, por exemplo, em Star Trek, que é lá da década de 60, o pessoal conversando em equipamentos que eram tipo celular, mas aquilo não existia, não tinha como você ter um computador tão pequeno. Na quarta geração de computadores, o que parecia impensável de se tornar verdade, se tornou real. Então, isso aqui é muito interessante. A quarta geração materializou em ciência muita coisa que antes era ficção. E continua fazendo isso. Ah lá, para ilustrar para vocês. Eu não sei se vocês já assistiram Star Trek. Lá na década de 60 você tinha aqui o Capitão Kirk comunicando com a Enterprise, usando um equipamento que a gente vê na mão dele assim, é um celular, não é? Mas não existia isso na época. Era um negócio assim completamente fora de cogitação. É como se, sei lá, hoje em dia a gente imaginar em jogar videogame via holograma, sabe? Uma coisa assim que você vê na sua frente e você consegue pegar. E a gente sabe que ainda não é assim. Mas, quando a gente anda no ônibus hoje em dia, ó, tá todo mundo assim. Então, a ficção científica se tornou realidade. Outro exemplo aqui, ó, vamos pegar Star Wars. Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, é lá do final da década de 70 e início da década de 80. Essa foto que vocês estão vendo aqui, ó, ela é bem emblemática também. Numa luta lá entre o Luke Skywalker e o Darth Vader corta
um pedaço do braço do Luke Skywalker. Se vocês nunca viram, me desculpe por contar spoiler, tá? Mas aí, lá no filme, é feito um implante de um braço biônico no Luke Skywalker, depois que o braço dele foi decepado. Nessa cena, que se a gente estivesse vendo em execução, ela é muito emblemática, a gente vê essas engrenagens mexendo aqui, os dedos dele mexendo. Era um negócio surreal, se a gente for imaginar para aquela época. Só que hoje em dia, ó, o que a gente está vendo aqui? Ó? Uma pessoa que tem deficiência, ela não tem um pedaço do braço, e ela está usando uma prótese. E essa pessoa, como vocês podem ver, pelo próprio pensamento dela, ela pensou em fechar a mão. A prótese fechou. Olha lá, tá tomando um copo aqui de algum líquido, não sei se é cerveja, tá pegando um lenço que jogou no ar. Não é ficção mais. O que era ficção se tornou ciência. A quarta geração de computadores tem muito essa característica. De forma resumida, pessoal, o que a gente tem aqui, ó? Os componentes eletrônicos que serviram como base para as 4 principais gerações de computadores. Então a gente tinha a primeira geração baseada em válvulas, que eram enormes, esquentavam muito e eram muito frágeis. Segunda geração baseada em transistores, que já eram bem menores, esquentavam menos, então as máquinas diminuíram de tamanho. Terceira geração baseada em circuitos integrados, que nada mais é do que uma série de transistores de tamanhos menores, condensados em um microchip. E a quarta geração baseada em processadores de alto desempenho, que nada mais são do que um grande conjunto de circuitos integrados em menor escala, funcionando dentro de um mesmo componente. Então, os componentes foram só diminuindo a ordem de nanômetros, né, até a gente chegar num ponto onde quase não tem como diminuir isso mais. Porque a gente já está chegando quase a nível de tamanho de átomo, né? Está chegando num limite físico mesmo da evolução do hardware, a ponto de não ter como diminuir mais de tamanho. Estamos quase lá. Mas partiu desse monstro aqui, ó. Vamos falar um pouquinho, então, de alguns computadores famosos. Então, a ideia aqui agora não é mais falar das gerações em específico, mas falar de algumas das máquinas que foram surgindo aí dentro dessas gerações e tiveram alguma relevância a ponto de eu destacar aqui para vocês. Então, olha que interessante. O Z1 foi o primeiro computador eletromecânico da história. É um computador criado aí pelo Konrad Zuse, que era um alemão, né? Ele foi criado basicamente aí no mesmo no início ali, né, da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, mais ou menos nesse período, eu não me recordo exatamente, mas pega aí do final da década de 30 e vai até 1945. Então, um computador que surgiu nessa época pelo Zuse. E a máquina analítica do Babbage, que eu falei lá no início da aula de hoje para vocês, ela não... por que eu estou falando sobre ela aqui? A máquina analítica, ela era puramente mecânica. O Z1, né, o Z1, ele era eletromecânico. Então, sim, ele tinha engrenagens, ele tinha peças mecânicas, né, mas ele também já tinha algumas coisas feitas por impulsos elétricos, né? Então ele era, digamos que, uma máquina híbrida entre a parte totalmente mecânica e a parte totalmente digital que a gente tem nas máquinas atuais. E o interessante é que ele foi construído na sala de estar do Zuse, na sala de estar da casa dos pais dele, e com financiamento privado. A irmã e alguns amigos dele financiaram essa máquina. E ele foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial em um bombardeio. Essa casa, ela foi, né, como muitas outras na Alemanha, destruída pelos bombardeios, e essa máquina foi junto. Anos depois, as ideias que eram documentadas serviram para reconstruir um protótipo dessa máquina, e hoje ele fica exibido em alguns museus da Alemanha, como essa que vocês estão vendo aqui. Esse cara não é o Zuse propriamente, isso é uma imagem, uma escultura de cera dele, junto com o protótipo do Z1. Ela era uma máquina já baseada em sistema binário, e ela era programável, e ela conseguia fazer as 4 operações
em números reais, inclusive. Conseguia multiplicar, dividir, somar e subtrair números com casas decimais. E ela tinha já dispositivos de entrada e saída. Era um computador bem moderno, digamos assim, já com ideias muito parecidas com os que a gente usa hoje em dia. Uma curiosidade, o Zulce, ele também criou uma das primeiras linguagens de programação de alto nível da história, embora essa não tenha sido exatamente a primeira linguagem de programação de alto nível da história, porque ela foi criada muito cedo, mas ela foi publicada muito tarde e o compilador dela saiu muitos anos depois. Então, enfim, ela conceitualmente pode ser considerada a primeira, mas na prática não é. Tá? Não foi a primeira linguagem de programação que podia ser usada para programar um computador na história. Estou levantando isso para vocês, porque quando vocês forem fazer as pesquisas de vocês, o estudo dirigido, pode ser que vocês encontrem por aí falando que essa linguagem criada pelo Zulce foi a primeira da história, mas não foi. Outros computadores, para a gente falar aqui, todos que eu estou falando nesse momento são da primeira geração de computadores. Aqui a gente tem o Mark I. Ele foi criado em 1944. Ele também era eletromecânico, assim como o Z1. Ele foi construído pelo Howard Aiken, da Universidade de Harvard, foi totalmente financiado pela IBM e pela Marinha Americana. Era um computador criado, sim, para finalidade bélica. É um computador que estava sendo criado para ser usado pela Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial, para fazer cálculo balístico. E ele era um verdadeiro monstro, tá? Ele ocupava aí 120 metros cúbicos e utilizava milhares de relés. Isso aqui é um relé. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um relé funcionando ou se tem uma noção do barulho que isso faz. Um relé, quando está funcionando, ele faz alguns estalos. Ele fica fazendo uns tec, 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 tec. Qualquer componente eletrônico que é baseado em relé fica fazendo esses estalos. Imagina uma máquina que tinha milhares de relés dentro dela. O ambiente onde essa máquina operava devia ser insuportavelmente barulhento. Só para vocês terem uma noção. E essa máquina ela conseguia fazer cálculos já mais complexos, como por exemplo séries, né? Coisa que computadores anteriormente não conseguiam. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Vamos lembrar que essa é uma máquina de primeira geração. Então, os circuitos elétricos, eles eram baseados nesses cabos. Vocês estão vendo que esses caras estão segurando os cabos? Você já deve ter visto em filme. Uma pessoa tira um cabo daqui e coloca o outro lá. Tira um cabo daqui e coloca o outro lá. Sabe o que eles estavam fazendo quando eles estavam tirando um cabo de um lugar e colocando no outro? Eles estavam programando esse computador em tempo real. Porque quando você tirava um cabo de um lugar e colocava no outro, basicamente você evitava que um pulso elétrico chegasse numa parte do seu circuito e levava aquele pulso elétrico para outro. Olha que loucura, pessoal. Antigamente, para você programar um computador, para você usar um computador, você tinha que conhecer profundamente o funcionamento do computador. Hoje, por exemplo, a gente tem os sistemas operacionais. Um leigo consegue usar um computador sem ter nenhuma ideia que ele é baseado em componentes eletrônicos. Ele só interage com o software. Por quê? Um sistema operacional é uma camada de abstração que fica por cima do hardware que facilita o uso daquele computador. Quando isso ainda não existia, não tinha sistema operacional nessa época. Para você usar um computador, basicamente você tinha que programar ele em tempo real. O nível de conhecimento que você tinha que ter de um computador para usá-lo era infinitamente maior do que o que a gente precisa de ter hoje. Concorda comigo? Então, essa figura ilustra bem isso para a gente. Bom, outro computador bem famoso aí na história da computação, também da primeira geração de computadores, por isso que a gente vê esses vários cabos que depois foram substituídos aí por placas, né? Que não tinham esses cabos mais. Bom, o ENIAC, que ele é de 1946, ele é tido por muitos como o primeiro computador totalmente eletrônico e digital da história. Observem que aqui não tem nada mecânico mais. O Mark I, que eu mostrei agora há pouco, ele é eletromecânico, sim. Então ele tem lá
parte baseada em engrenagens e tal, e ele tem a parte elétrica. O ENIAC, não, ele é totalmente eletrônico e digital, igual os computadores atuais. Para muitos, ele é tido como o primeiro computador com essa característica da história. Mas, no estudo dirigido que vocês vão fazer, vocês vão assistir um documentário sobre o Atanasoff, que é um pesquisador da Universidade Estadual de Iowa, da Iowa State University, um físico da Iowa State University, que criou, no finalzinho da década de 30, né, quase início da década de 40, o ABC Computer, que esse sim é o primeiro computador eletrônico e totalmente eletrônico e digital da história. Existiu uma disputa judicial muito grande, né, nesse período histórico, final da década de 30, início da década de 40, sobre a patente referente aos computadores eletrônicos digitais. Quando o ENIAC foi criado, ele foi patenteado como o primeiro computador eletrônico digital da história. Só que houve um processo porque, teoricamente, ele tinha plagiado o ABC e tentou assumir o mérito sozinho. O documentário que vocês vão ver é basicamente a respeito desse imbróglio e vocês vão aprender bastante a respeito da história da computação assistindo ele e, enfim, produzindo alguns relatórios que o estudo dirigido vai solicitar para vocês, né? Então assistam que vai valer a pena, tá? Vai abordar essa parte do período histórico. Mas falando sobre o ENIAC especificamente, ele tinha o objetivo de calcular a trajetória de mísseis com maior precisão. Falei sobre isso agora há pouco. Ele foi criado para ser usado na Segunda Guerra Mundial. A saída de dados dele era dada por uma sequência de lâmpadas que dá para ver aqui, ó. Aqui a gente tem várias lâmpadas dispostas nesses painéis, dependendo dos padrões que essas lâmpadas exibiam, a saída dele representava alguma coisa diferente. Você não tinha um monitor igual a gente está tendo aqui nesse momento. A saída de dados era muito mais rústica. Ele tinha 18.000 válvulas, ele era capaz de efetuar 5.000 operações por segundo, o que hoje em dia é nada. Qualquer celular hoje em dia faz muito mais do que isso, muito mais mesmo. E observe que ele ocupava 3 andares de um prédio, e dessas 18.000 válvulas dele, a cada 2 minutos uma queimava. Quando queimava, precisava ser trocada, senão a máquina não poderia continuar operando. Gerava um calor absurdo, e há relatos de que quando o ENIAC era ligado lá na Universidade da Pensilvânia, parte da cidade onde a universidade ficava sem energia, de tanto que ele consumia. E, naturalmente, a infraestrutura elétrica da cidade não era tão moderna quanto é atualmente, mas era um monstro, realmente. E, curiosamente, ele ficou pronto depois da guerra. Ele não pôde ser usado na guerra, porque a guerra tinha acabado quando ele ficou pronto. Mais algumas imagens aí do ENIAC, que é uma máquina muito interessante, né? Um monstro mesmo. Dá para a gente ver as válvulas aqui, ó, várias delas, e os painéis luminosos para ver a saída de dados, os cabos para programá-lo em tempo de execução, enfim, uma máquina muito interessante. Falando um pouquinho sobre uma outra figura histórica, pessoal, da computação, vamos falar a respeito aí do John von Neumann, né? O von Neumann é um matemático húngaro, né, que viveu aí entre 1903 e 1956. Depois ele se naturalizou americano, mas ele é húngaro por nascença, né? O que esse cara fez, gente? Ele fez uma das grandes contribuições da história da computação, que a gente usa até hoje. Ele formalizou o projeto lógico de um computador que se usa nas máquinas até hoje, que é basicamente o projeto de programa armazenado. O que é o projeto de programa armazenado? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Bom, todo mundo sabe que um computador, seja ele qual for, tem um processador. Quando a gente vai comprar um computador, a gente olha, ele tem um i7, ele tem um i9, a frequência daquele processador é X, ele tem tantos núcleos.
Então a gente olha o processador, que é a unidade que vai, né, processar informações de um computador. Quanto mais potente for o seu processador, mais rápido é a sua máquina. Mas a gente olha também quanto de memória RAM tem um computador. Ah, aquele computador tem 2 GB de RAM, aquele tem 5, aquele tem 16. E a gente sabe que quanto mais memória RAM tem um computador, mais rápido ele é também. Concorda comigo? Como que funciona um computador quando a gente está programando ele? Hoje. Vamos supor que você está lá programando em C++, você está fazendo lá a programação 1, então você já está ciente de como que funciona C++. Então, sempre que você programa, você está programando em uma linguagem de alto nível, no caso C++. Uma vez que você programou, você tem que compilar essa linguagem. E aí você vai usar um compilador. Um compilador nada mais é do que um software que pega uma linguagem de alto nível e transforma ela em uma linguagem de máquina, uma linguagem de baixo nível, que é o que de fato o computador entende, né? Linguagem de montagem, linguagem de máquina. Muito bem. Só que aí esse compilador ele gera um executável, não gera? Vamos supor que você gera lá um exe no Windows. Aí você pega esse executável, que é fruto da compilação que você fez, e instala ele no computador. Perfeito? Instalou ele no computador, no caso do exe, estou usando o exemplo do Windows, né, que é o executável do Windows. Quando você instala um software no computador, você está colocando ele no HD, não é? Na memória secundária. Aí fica lá, vamos supor, um ícone dele na sua área de trabalho. Na hora que você quer usar aquele programa que está instalado, você dá 2 cliques nele. Aí ele abre. O que foi feito naquele momento? O que foi feito naquele momento é que as instruções daquele software, ou seja, o que o computador tem que fazer para processar aquele software, foi carregado lá da memória secundária, ou seja, do seu HD, e foi colocado na memória RAM. E o seu processador, de forma sequencial, ele vai pegando essas instruções lá na memória RAM, processa e mostra provavelmente alguma coisa no dispositivo de saída para você, tipo monitor. Perfeito? Só que o computador nem sempre foi assim. Os computadores, antes da arquitetura do von Neumann, eles basicamente funcionavam por meio de cartões perfurados. Um cartão perfurado era como se fosse um disquete, era como se fosse um CD, era como se fosse um pendrive, né? Naquela época. Era uma unidade de armazenamento de instruções. E para você executar alguma coisa num computador, você colocava um cartão perfurado, ele tinha um leitor, de acordo com os padrões daqueles furos, né? Lembra até um pouco a ideia de braille, para quem é deficiente visual e consegue ler, né, com os dedos. Os cartões perfurados são tipo aquilo, o computador conseguia extrair informação dali. Em tempo de execução, ele lia o cartão perfurado e o processador executava as operações. Só que a leitura dos cartões perfurados era um processo totalmente mecânico e lento. O computador ele passava a ter um gargalo muito grande de velocidade, que o processador podia ser muito rápido, mas a entrada de dados, a entrada de instruções via cartão perfurado era lenta, então a máquina não conseguia evoluir daquilo dali. O von Neumann, então, teve a ideia de falar o seguinte: olha, as instruções que vão ser processadas, elas não vão ser carregadas da memória secundária ou de um dispositivo de entrada externa. Ela vai ser carregada por uma memória interna do computador muito mais rápida, que é a memória principal, que a gente chama hoje de memória RAM. Então o computador passou a ganhar velocidade por conta disso. Vocês devem já ter observado que, às vezes, quando você tem um computador com pouca memória RAM, ou um celular, isso é muito comum no celular, ele tem pouca memória RAM, você começa a abrir um monte de aplicativo ao mesmo tempo, e aí ele começa a ficar lento. Por que ele começa a ficar lento? Porque a memória RAM dele está entupida, então, como não cabe mais nada na memória RAM naquele momento, o processador passa a consumir, né, as instruções direto da memória secundária. Em outras palavras, ele carrega isso direto do HD. Só que o HD é uma unidade de memória mais lenta do que a memória RAM. Por isso que o computador fica mais lento quando ele está consumindo direto do HD. Às vezes, você colocar só mais memória RAM naquele computador, não precisa trocar o processador, ele fica rápido de novo. Né? Quem surgiu com essa ideia, né, de instruções serem armazenadas em memória foi o von Neumann. E isso tornaria os computadores mais rápidos, e até hoje a gente aplica essa ideia nos computadores.
Como eu estou falando, os computadores de hoje em dia eles seguem o modelo do von Neumann, que é um modelo onde o computador, um computador sequencial digital, ele processa informações passo a passo, consumindo da memória principal. Isso caracteriza, então, o comportamento determinístico que a gente tem dos computadores hoje em dia, onde para uma mesma entrada produz sempre uma mesma saída. Ilustrando melhor essa arquitetura que eu já expliquei em palavras para vocês, ó, tá aqui, ó. Um computador, ele tem uma memória principal, vulgo memória RAM, né? Ele tem uma CPU ou processador. Dentro de uma CPU, a gente tem várias, né? CPU é unidade central de processamento, né? Só que em inglês, né, fica Computer Processing Unit. Então, CPU é a unidade central de processamento que ela realiza as instruções do programa. Então, o que a gente programou, a CPU realiza, né? Dentro de uma CPU, a gente tem várias coisas. Por exemplo, a unidade de controle, que é quem busca as instruções na memória principal e traz para dentro da CPU. E dentro da CPU, a gente tem, por exemplo, uma ALU. Vocês vão estudar isso nas disciplinas do professor Ricardo mesmo. Professor Ricardo, nas disciplinas de hardware, vocês vão aprender muito isso. Numa ALU, que é a unidade lógica e aritmética de uma CPU, que de fato as instruções são processadas a ponto de realizar comparações, né, de maior, menor, igual. É aqui que você consegue saber se um valor é positivo, negativo, se ele é igual a zero. É aqui que as operações matemáticas, né, de adição, subtração, divisão, multiplicação, são feitas dentro de uma CPU, enfim. Mas esse barramento que vocês estão vendo eu grifar aqui, ó, esse barramento é a principal característica da arquitetura do von Neumann. As instruções estão aqui, são carregadas para cá e processadas, e a gente ganha desempenho com isso, ok? Até hoje as máquinas são assim. Passando rapidamente por algumas outras máquinas, pessoal. Agora aqui máquinas da década de 50, 60, então a gente pega aí segunda, terceira geração de computadores. Eu estou colocando só para vocês terem uma noção como que com a evolução das gerações os computadores vieram diminuindo de tamanho e ficando mais potentes. Ah lá, ó. Em 1952 a gente já tinha aqui o Univac 1, que era uma máquina muito menor do que os 3 andares do ENIAC. O IBM 360, ó, de 1964, que é muito menor também, cabe dentro de uma sala, embora ainda seja muito grande. Alguns periféricos de armazenamento da época, para vocês terem uma noção, ó, só para vocês verem como que eram os nossos pendrives do passado, né, os cartões SD do passado. Aos famigerados cartões perfurados, ó, eram cartões de papel mesmo, onde tinham buraquinhos. E dependendo dos padrões desses buraquinhos, as leitoras de cartão perfurado tinham espécies de agulhas, conseguiam saber onde tinham os buracos. Se tinha um buraco num lugar ou não, a gente poderia ter, por exemplo, verdadeiro ou falso. Aqui tem um buraco, true. Aqui não tem um buraco, false. E aí com isso a gente tinha informação binária, representada por furos, né, padronizados em um cartão. Fita magnética, ó, que ocupava um espação danado, embora seja uma unidade de armazenamento que é muito durável, né? Uma das mais duráveis entre todas elas. Olha que interessante, uma imagem de um HD de 1956, um HD proposto pela IBM. Ele se chama aí Hamac 305. Esse HD, que é essa geladeira que vocês estão vendo aqui, ó, retirada de um avião. Olha que loucura. Ele tinha uma capacidade de armazenamento de 5 megas, 5 megabytes, e ele custava $50 mil. Fazendo uma comparação rápida com o HD portátil, né, externo de hoje em dia, eu peguei aqui lá na Amazon rapidamente um HD de 1 tera, custando aí, quando eu puxei a informação, na faixa de R$400. Para a gente fazer um comparativo, ó, essa unidade de armazenamento externo convencional dos dias atuais, né, comparado com essa aí da década de 50, hoje em dia a gente tem um equipamento muito menor, como vocês estão vendo, isso aqui cabe na palma da mão, e tem uma capacidade de armazenamento cerca de 2.010 vezes maior do que daquele HD que eu mostrei, e além disso,
considerando a cotação do dólar, né, de quando eu fiz essa comparação, o dólar estava 5,38, isso aqui era 50 mil dólares, né, a gente tem tudo isso de vantagem num equipamento que é 630 vezes mais barato, né? Se o dólar continuar subindo, daqui a pouco esse HD externo está do preço dessa geladeira aqui também, tá? Mas vamos torcer para não chegar tanto. Ah lá, ó, mais algumas máquinas para vocês conhecerem, algumas aqui de terceira, quarta geração. Então é bem legal para vocês observarem como que elas foram realmente diminuindo de tamanho, diminuindo de preço e ganhando em potencial. Ah lá, ó, aqui a gente tem essa máquina que é o PDP 1140, que é do início da década de 70. Ela tinha aí uma memória RAM com uma frequência de 1,25 MHz, o que é bem pouco, né, comparado com os dias atuais, obviamente, muito pouco. Ela tinha uma capacidade de 56 KB, gente. Hoje a gente, para jogar no computador, tem que ter um computador aí de 8 GB, né, 12 GB, jogar os jogos mais novos. Para vocês pensarem, aqui essa memória ela tinha 56 KB. Vamos lembrar então que 1 GB, né, tem 1024 megas. Cada mega tem 1024K. Eu estou falando de uma máquina de 16 GB, essa aqui tinha 56K, é muito menos, né? E uma máquina que custava 20 mil dólares. Ó, se a gente for observar que uma máquina de 73, um ano depois, ela tinha uma memória com uma frequência de leitura ainda mais lenta do que a anterior, uma memória ainda menor em capacidade. Aqui a gente tinha uma máquina, né, que tinha memória RAM de 256 bytes, lembrando que 1 KB tem 1024 bytes. Essa memória que eu mostrei anteriormente é 56 KB. Mas, em compensação, era uma máquina muito mais em conta, não é? Assim, 10 vezes mais barato, digamos assim, embora fosse muito mais fraca. Mas eram para finalidades diferentes também. Para comparar, ali, eu tinha colocado aqui, esqueci que eu tinha colocado esse comparativo para vocês. Nos dias atuais, se a gente for falar em uma memória RAM razoavelmente moderna, a gente tem uma memória DDR4, né, que tem taxa de frequência de 2.400 MHz e uma capacidade de 16 GB. Aqui a gente tem menos de 1 MHz e não faz nem cosquinha em 1 GB. Aí na década de 70 a gente começou a ter os computadores pessoais, né? Quarta geração de computadores. Então aqui a gente tem o Apple II, o IBM PC, que são dois computadores que venderam muito nessa época, né? Quando as pessoas começaram a ter computador em casa, né? Antes, no máximo, você tinha um computador no seu trabalho. Mas olha como que era aqui na faixa de preço e capacidade. O Apple II ele tinha uma memória com uma frequência de 1 MHz. Eu mostrei que atualmente as máquinas têm cerca de 2.400 MHz de frequência. Capacidade, ó, 48 KB. Era uma máquina que custava 1.300 dólares. O IBM PC, ele tinha uma memória RAM muito mais rápida, mas com menor capacidade de armazenamento. E ficava mais ou menos na mesma faixa de preço. Ó, computadores aí já de finalidade comercial, uma estação de trabalho da década de 70, outras estações de trabalho aí da década de 70 e 80, ó. Olha que interessante aqui, ó, para vocês verem a evolução. Essa máquina, ela tinha uma taxa de leitura, né, uma velocidade da sua memória, digamos assim, 160 megaflops. Para a gente fazer uma comparação em hertz, para vocês terem uma ordem de grandeza com o que eu mostrei antes, 100 megaflops gera em torno de 60 megahertz. Aqui a gente tem 160 megaflops. Então é como se a gente tivesse uma memória de em torno de 90 megahertz, né, de velocidade. É muito se a gente for comparar com esses caras aqui que tinha 1, 4, né? Então já era quase 100 vezes mais. 4 megas de memória, mas em compensação entre 5 e 10 milhões de dólares, né? Era uma estação de trabalho, isso aqui era para uma empresa mesmo, ninguém ia comprar isso para usar em casa. Menos de 10 anos depois, ou 9 anos depois, a gente tinha uma outra estação de trabalho que tinha quase 500 megaflops, ou seja, sei lá, 4 vezes mais velocidade
do que essa daqui, 512 mega, né, de RAM, ou seja, né, mais de 100 vezes a capacidade dessa daqui, e, poxa, né, não é 100 vezes mais caro. Parte, né, do mesmo piso, 12 milhões de dólares, aqui ela chegava a 10 milhões, chega a 20 milhões, mas com muito mais capacidade. Reflexo de como que as máquinas iam ficando mais potentes e mais em conta. Olha lá, ó, vários periféricos, para a gente praticamente finalizar a nossa aula, a gente está caminhando aí para o fim dessa unidade hoje. Então, periféricos da década de 70, isso aqui era uma impressora de alta velocidade, olha só que gigante. Hoje a gente tem impressoras em casa muito pequenas, né, que ocupam pouco menos do que uma gaveta, digamos assim. Ah lá, ó, as máquinas que trabalhavam com os cartões perfurados, ó, a gente tinha tanto a perfuradora de cartão e tanto a leitora dos cartões perfurados. Como que você perfurava um cartão, gente? Vamos supor que você estava programando e você queria salvar aquilo em alguma coisa. Quando você não tinha outro tipo de dispositivo de armazenamento de dados que não fosse os cartões perfurados, quando você ia salvar alguma informação, sei lá, imagina você está digitando um texto num software. Aí você apertou o botão salvar. Quando você salvava, como essas máquinas não tinham o equivalente a HD, só tinham os cartões perfurados, você tinha uma série de cartões de papel dentro de uma perfuradora. Na hora que você fazia a operação análoga, apertar o botão salvar, esses cartões começavam a ser furados por um equipamento como esse. Na hora que você queria abrir aquele texto, vamos supor que você tinha salvo, você tinha que colocar aqueles cartões perfurados numa máquina como essa, ela lia eles e abria o texto para você. Era mais ou menos assim que funcionava com esse tipo de dispositivo de entrada e saída. Falando brevemente sobre algumas linguagens de programação, só para vocês terem uma ideia que isso aí evoluiu muito, né, e de forma muito rápida, a gente parte desde lá do Assembly, né, que não era uma linguagem de alto nível, né, o Assembly é uma linguagem de baixo nível, praticamente uma linguagem de máquina, é o que o computador entende, basicamente, né, só que a gente passou a ter linguagens de alto nível, que são linguagens mais próximas de linguagem natural, que é o que o ser humano fala, o que o ser humano escreve. Aí você tem uma infinidade delas que eu não vou detalhar aqui, mas vou destacar algumas históricas. Ó. Fortran, COBOL, que foram duas das principais linguagens imperativas, que foram entre as mais populares do início, né, das linguagens de programação. A gente tem linguagens mais modernas, né, como Java, que a gente usa muito nas disciplinas do curso, por exemplo. Para programar em Android, por exemplo, nativo, a gente usa Java, que é uma linguagem orientada a objeto, que é um paradigma de desenvolvimento que surgiu ao longo dos anos. Você tem Pascal, que eu falei que foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi. PHP, linguagem para programar para web, não é? Você tem Prolog, que era uma linguagem muito usada para inteligência artificial. Python, que é usado para tudo. Lua, que é uma linguagem desenvolvida no Brasil, né? E é muito usada em desenvolvimento de jogos. Ah lá, a linguagem Ada, que foi feita e nomeada em homenagem à primeira programadora da história. Linguagem de programação não falta, pessoal, mas basta vocês saberem que sempre que uma linguagem é criada, normalmente ela leva como base outra linguagem que já existe. Vocês aprendem a programar no curso de ciência da computação por meio de C e C++, porque muitas outras linguagens de programação modernas são baseadas em C e C++. Então, se você conhece C, conhece C++, você aprende Java, por exemplo, com mais facilidade. Se você aprende a programar em Pascal, você não vai aprender Java com tanta facilidade, porque uma não é baseada na outra. Então, esse grafo, ele representa bem para vocês, essa nuvem, a infinidade de linguagens de programação que existe, qual é a relação entre elas. Aqui eu coloquei só para vocês terem uma noção mesmo dessa curiosidade na história dessas linguagens. Pessoal, essa passada breve que eu dei com vocês hoje aqui na história da computação, ela definitivamente não tinha o objetivo de exaurir esse tema, tá?
é só para fazer mesmo uma introdução ao tema com vocês. Vocês vão se aprofundar mais a respeito da história da computação por meio do estudo dirigido, e esse estudo ele vai ser disponibilizado para vocês no Google Classroom já na próxima terça-feira. Então lá tem todas as instruções, tem todos os materiais que vocês vão usar para estudar. E esse livro que eu coloquei aqui e foi usado como base para a criação desse material é um dos materiais que vocês vão ter acesso para estudar, que é um livro aberto sobre a história da computação. Enquanto estiverem fazendo esse estudo dirigido e a pesquisa, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo pelo Google Classroom, né? Manda lá a mensagem que eu tento esclarecer para vocês da melhor forma possível. Um abração e até mais.